A paz do Senhor, irmãos, é com grande satisfação e alegria que estou aqui nesta pré-aula de escola dominical para falarmos da lição 13, que tem sido a última lição dessa revista muito edificante. Eu creio que muitos irmãos aprenderam um pouco mais aí a defender de ataques sutis que Satanás tem jogado todos os dias na nossa vida, em todos os âmbitos da sociedade. Eu sou o diácono Kelvin, da Assembleia de Deus Ministério Sopro Divino. Estou hoje aqui com o evangelista Crisley para falar um pouco mais sobre a lição 13, que é Resistindo à Sutileza de Satanás. Pai do Senhor, Cris. A paz do Senhor Jesus, né, diácono Kelvin, Pai do Senhor Jesus, amados professores, irmãos em Cristo Jesus. Nós estamos hoje aqui para falar nessa última lição. E claro, meu amigo professor e irmãos que estejam acompanhando esta aula de hoje, não esqueça que nós venhamos há 3 meses, né, nessa jornada, percorrendo aí sobre diversos assuntos, onde nos mostra os perigos, e quando fala sutileza são coisas pequenas, né, que nós vamos percorrendo nessa jornada de 3 meses, e que os caros professores não esqueçam de falar um pouco para os seus alunos o que já aconteceu, o que nós já conversamos nesse trimestre, e assim também possamos focar, né, nessa última lição para trazer um conhecimento de tudo aquilo que nós falamos e que isso fique bem claro. Também lembrando aos amados professores, aos nossos irmãos em Cristo, não deixe de se inscrever nesse canal, pois vai ser uma ajuda valiosa para nós, isso não custa nada. A sua inscrição é de graça. Pedimos também, deixe o seu like para que o YouTube ele possa recomendar mais vídeos, não só como essa pré-aula, mas como palavras também dadas neste canal, através do nosso pastor presidente, para que a sua vida também seja muito mais edificada. Então nós temos aí a lição número 13, Resistindo à Sutileza de Satanás. Você vai enxergar a capa da lição que você vai trazer aos seus alunos aí alguns anzóis, né? Que vai nos mostrar aí as armadilhas de Satanás para atrair as pessoas, né, afora da presença de Cristo. Não é isso, diácono Kelvin? Isso mesmo. Um ponto que eu quero deixar bem claro aí, registrado, é que assim como Paulo ele fala das armas que nós temos que ter sempre para revestirmos de todas as ciladas e todos os dardos inflamados, né, como a própria imagem da revista ela mostra um guerreiro romano, né, acredito que seja um soldado romano, se defendendo com o escudo desses dardos inflamados, é realmente com o escudo. E Paulo ele fala que o escudo é a fé. Então, sem fé, não é possível nós nos defendermos desses dardos inflamados, pois temos que crer em Cristo, crer que nós temos um Salvador e alguém que pode nos ajudar a resistir a essa sutileza de Satanás. Assim como já vamos falar no tópico 1. Mais para frente vamos falar do tópico 1, que como Cristo, né? Mas eu primeiro quero fazer uma abordagem inicial aí sobre tudo que nós falamos nesse decorrer dessas 12 lições antes de chegarmos à lição 13. Acredito que seja muito importante a gente falar um pouquinho sobre tudo que foi dito. Por exemplo, na lição 1, nós falamos sobre a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. Na lição 2, nós falamos sobre as sutilezas da banalização da graça. Na lição 3, falamos sobre a sutileza da imoralidade sexual. Lição 4, a sutileza da normalização do divórcio. A lição 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. A lição 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. A lição 7, a sutileza do relativismo da Bíblia. A lição 8, as sutilezas do enfraquecimento da ideologia pentecostal, da identidade pentecostal, desculpa. Na lição 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. Lição 10, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Lição 11, a sutileza das mídias sociais. A lição 12, a sutileza da espiritualidade holística. E a lição 13, agora, que iremos abordar nesta aula, sobre resistindo à sutileza de Satanás. E eu já quero dar um ponto para o Cris, porque assim, Cris, realmente é um tema muito atual. Todos os temas que nós abordamos nessas 13 lições aqui, nessas 12 e agora a 13ª, é muito atual. É tudo que a igreja vem enfrentando.
nos nossos dias a dias, principalmente aqui na igreja ocidental, né, que vivemos aqui na América Latina, que às vezes a gente não vê perseguição aflorada em questão de prender, levar para prisões, mas nós vemos outros tipos de perseguições já de uma maneira mais próxima aí da sutileza mesmo, né? Uma coisa bem sutil essas perseguições. Nós vamos enxergar que a perseguição que a igreja ela vai sofrer no Ocidente, sim, hoje o ataque é na parte moral da igreja. Aí essa questão aí nós vamos ver nos decorrer das outras lições que nós passamos, a questão de imoralidade sexual, a questão da sutileza nas mídias na internet, banalização do divórcio e assim por diante. Você vai ver que as sutilezas hoje de Satanás não há perseguição direta, fechar a igreja, e como nós vemos muito na janela 10/40, quem conhece um pouco sobre a obra missionária, principalmente nos países do Oriente Médio. Nós vamos ver que os ataques são sempre na moral da igreja, a banalização das escrituras, como já foi falado em determinada aula. Então, quando você banaliza a graça, você banaliza as escrituras, você banaliza a família, através de ideologias contrárias ao que a Bíblia ela traz, isso vai gerar um problema na igreja. Toda vez que houver ataques contra a igreja, como que nós vamos vencer esses ataques? Primeiro de tudo, como diz no texto áureo aqui, que vai estar em Tiago 4,7, né? Que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A primeira ação eficaz do cristão é sujeição a Deus. A sujeição ao Senhor, ela é muito necessária. E nós iremos enxergar que além da sujeição, como nós estamos falando na lição 13 aqui, sobre resistir às sutilezas de Satanás, eu vou me lembrar um pouco de Cristo na tentação do deserto. E a vitória dele nessa questão aí foi como? Através da palavra. Então, ao aluno e ao professor de escola dominical, é necessário entender que a Bíblia é a nossa regra de fé, que a Bíblia é o nosso escudo e ao mesmo tempo é a nossa espada para nós vencermos todas essas sutilezas a qual nós vemos falando ao longo dos nossos 3 meses aqui. Amém. Vamos agora já para a verdade prática. Submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Assim como o Cris falou agora há pouco, né, sobre a submissão a Deus, sujeitar-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas se nós não tivermos na nossa vida completamente ligada a Deus, sem ter Deus como centro, não tem como resistir ao diabo, né, Cris? Isso, exatamente isso. A sujeição ela é muito importante porque automaticamente quando eu me sujeito a Deus, nós vamos deixar um pouco o eu, né? Aquela visão antropocentrista que eu estou no centro, que eu sou, que eu importo, que eu sou o foco. E quando nós temos uma visão cristocêntrica, o que importa, como um dos pilares da reforma protestante vai dizer, solos Christus. Então o que importa é Cristo. O centro é Cristo. Então quando eu tenho que Cristo é o centro e eu necessito, eu preciso me moldar à centralidade da pessoa de Cristo, eu automaticamente eu começo a me submeter à vontade de Deus, a fazer aquilo que o Senhor quer e começo a me afastar do ego, do eu, que é aí onde mora o maior perigo em todas essas sutilezas. Porque o cristão, o crente fiel, que tem o entendimento que a vida dele é voltada para Cristo, ou seja, Cristo é o centro, e ele tira o ego dele de lado, ele tem uma grande chance de poder resistir, de poder se sujeitar, e além do mais disso, ele vai ser alguém sujeito à pessoa de Cristo, às lideranças estabelecidas pelo Senhor aqui na terra, né? Para que nós possamos sim conseguir vencer as sutilezas de Satanás, pois elas, nesses 3 meses, elas se mostraram diversas, né? E se nós observarmos aqui uma das lições que nós falamos das mídias sociais, como hoje nós estamos mais uma vez aqui no YouTube,
As mídias sociais, com o poder de expansão de informações que ela tem, ela pode propagar todas as informações, sejam elas boas, sejam elas más. Então, que também elas venham estar sujeitas a cada um de nós, cristãos, aí na Terra. Sim, na leitura bíblica em classe, nós vamos ter um trecho aí no livro de Tiago, no capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 10. Eu vou ler o texto aqui, que ele nos diz assim: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou supondo que em vão afirma a Escritura, é o ciúmes que nos anseia o Espírito e que faz habitar em nós? Antes ele dá a maior graça pelo que diz: Deus existe aos soberbos, mas a graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós, outros. Purificai as mãos dos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus, e ele vos exaltará. Esse texto aqui do livro de Tiago aqui, ele é muito importante. Ele nos mostra o quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais longe nós estamos de Satanás, mais longe nós estamos das sutilezas que ele tem para nos trazer. Quanto mais próximo de Deus, não tem como estarmos próximo de Deus e próximo do mundo, porque o mundo jaz do maligno, assim como nós já temos em outros textos. Então, quanto mais próximos nós estamos perto de Deus, mais longe, estamos mais longe de Satanás, fazendo com que ele nos ajude a ter essa resistência a Satanás. Paulo ele vai escrever aos Romanos, ele vai falar: não vos conformeis com este mundo, mas antes transformai-vos pela renovação que está em vós. E quando nós trazemos esse conceito de não conformidade, não é a questão de não aceitar uma determinada situação, pelo contrário. Aqui ele vai trazer o sentido, a etimologia da palavra: não tomar forma, não ser igual, não se parecer. E é mais ou menos aqui o conceito que Tiago ele vai trazer. O conceito de não ter amizade com o mundo. E quando vai trazer esse conceito, isso a gente tem que frisar bem, o cristão ele não tem que viver numa bolha. Ele vive num conjunto, ele vive numa sociedade, ele vive com cristãos e pessoas não crentes, e ele tem que ter amizades, ele tem que ter relacionamentos, ele tem que conviver. E a questão aqui que Tiago ele vai falar é você não se conformar, ou seja, você não tomar forma, você não ser igual ao sistema do mundo. Nós temos falado aqui nesses 3 meses aqui, a questão que o inimigo traz é atacar a moralidade da igreja. Então, quando um cristão ele se torna imoral no seu modo de agir, o que acontece? Ele não conseguiu vencer. Então, ele se tornou o quê? Conforme o mundo. Nós vamos ver aqui que vai trazer a questão de sujeição, que Tiago vai trazer aqui no versículo de número 7. Ele vai trazer a questão da gente nos limparmos, aqui, voz de duplo ânimo, purificai o coração, que está aí no versículo de número 8. Então, uma pessoa de duplo ânimo, ela praticamente, ela é uma pessoa em cima do muro. E é isso que o cristão contemporâneo e ao longo da história, né, formado pela eclésia, a igreja invisível, não formada por paredes, ele tem que conseguir vencer. Ele não pode, muitas das vezes, em um ambiente, tomar uma forma para se adequar àquele determinado grupo de pessoas e no outro ambiente ele ser totalmente diferente. Não, o cristão ele tem que ter o caráter, né? Etimologia da palavra caráter, caractere. Você vai pegar, por exemplo, aquela antiga máquina de escrever lá para entender isso daí bem, né? Você vai clicar lá numa determinada letra lá da máquina de escrever, se você clicar 100 vezes naquela letra, ela vai sair igual. Então o caráter é isso, é ser igual apesar de qualquer ambiente que você esteja. Então aqui Tiago ele vai cobrar que a pessoa não venha ser de duplo ânimo,
que ela seja sujeita a Cristo, e outra, aqui o 9 aqui vai trazer que ele olha as suas misérias, ou seja, se nós tivermos no nosso objetivo olhar muito mais para nós mesmos, ou seja, cobrar de nós os nossos erros, as nossas falhas, exigir de muito mais de nós, até mesmo do que os outros, nós temos um bom caminho aí para conseguir vencer. E nós vamos ver que o versículo 10 vai falar o quê? Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Né? Isso aí é de grande valia para todos nós. A humilhação ao Senhor, a submissão a Ele. É interessante essa parte do versículo 10, que ele tem um contraste, né? Ele fala humilhar-vos e ele vos exaltará. Parece que parece que é um contraste, humilhar-se para ser exaltado. Só que esse que é o interessante da graça de Deus. Quando nós nos humilhamos perante a Ele, haverá uma exaltação para nós, porque Ele traz bênçãos para nós, Ele traz bênçãos que vêm através dele, porque na verdade, assim como a gente vai falar mais para frente, somos testemunhas dele. E por sermos testemunhas, precisamos que as pessoas vejam as bondades que Deus tem feito nas nossas vidas. Talvez não materialmente, Deus nunca prometeu nada material, mas a paz que você sente perto de Deus, a alegria de estar perto, os frutos do Espírito, eles fazem com que a gente, que as pessoas olhem para nós e falem: nossa, ele é diferente. Esse é o diferente do cristão. E eu já quero começar já falando sobre os tópicos da lição que iremos trabalhar: comprometimento com uma vida centrada em Cristo, o comprometimento com as Escrituras e o comprometimento com uma vida cheia do Espírito e o comprometimento com a igreja local. Os objetivos desta aula é apresentar o comprometimento com uma vida centrada em Cristo, conscientizar a respeito do comprometimento com as Escrituras, mostrar o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo e incentivar o comprometimento com a igreja local. A gente fala muito de comprometimento, né, Cris? Isso é muito importante. Ao mesmo tempo que a gente fala de comprometimento, e para frisar bem isso daí, a gente tem que falar também de convicção, porque quem tem convicção, automaticamente você tem comprometimento com aquilo que você acredita. Aqui o comprometimento com uma vida centrada em Cristo, ó, a gente vai ver que Paulo ele vai dar uma palavra em 1 Coríntios 2:2 e que diz assim, Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo. Aqui vai falar o quê? Da centralidade da pregação de Paulo. Paulo ele sempre vai dizer: a centralidade da minha pregação é Cristo. E o compromisso com a igreja mais atual do que nunca, ou sempre foi esse compromisso, mas se alguém tem perdido, o professor ele tem esse dever de trazer à tona na vida dos seus alunos aí na escola bíblica dominical ou aonde a gente estiver falando da palavra de Deus. Então aqui ele vai trazer aqui o cristocentrismo. A gente fala muito cristocentrismo, antropocentrismo, e talvez muitas das vezes o aluno fala: mas o que é isso? Então, quando nós colocamos o homem no centro da palavra, e aí eu posso falar especificamente da pregação da palavra de Deus, quando a gente prega explicitamente o homem no centro, ou seja, coloca o personagem do homem como centro das atenções na palavra de Deus, nós estamos trazendo uma palavra antropocêntrica. E isso é um perigo muito grande para a igreja, porque nós vamos ver que na época atual tem muitos coaches na igreja, muitos pregadores voltados para massagear o ego da pessoa, buscar uma próxima volta àquele determinado lugar, colocando o homem como o vencedor, como o vitorioso, como o soberano, e muitas das vezes esquecendo o que Paulo pregava ou que a reforma protestante trouxe à tona, que foi Cristo como o centro. Então nós precisamos entender que o centro da mensagem da igreja é a pessoa de Cristo. Na introdução aqui chegamos ao final de mais um trimestre. Ao longo dele, estudamos a respeito de várias sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. São sutilezas
que tentam atacar a igreja tanto por dentro quanto por fora. Talvez nunca na história da igreja esses ataques sutis estiveram tão intensos. É bem verdade que esse fenômeno é muito mais nas igrejas do Ocidente, pois nas igrejas que os regimes não democráticos, os ataques são mais frontais. Em todo sentido, somos chamados por Deus a resistir os ataques do maligno. Falamos um pouquinho antes, né, assim que nós iniciamos a aula, sobre esses ataques da igreja oriental, né? Sobre esses ataques serem mais frontais, em que nós vemos cristãos sendo perseguidos e presos. Só que não quer dizer que por não termos esses ataques aqui na igreja ocidental, que nós não temos também ataques muito perigosos. Eu sempre gosto de dar uma ilustração de um sapo dentro de uma caneca de água. Se você coloca o sapo de uma caneca quente, ele pula, ele não fica ali. Mas se você coloca um sapo dentro de uma caneca quente, de uma caneca fria, e vai esquentando, ele vai morrer queimado sem nem sentir. Pois é muito sutil, a água vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, quando viu, já foi. É só um exemplo que hoje em dia as pessoas elas não têm dado conta que os ataques eles estão aí. Os ataques eles estão acontecendo todos os nossos dias da nossa vida. E ao longo desses dias que nós estudamos, nós vemos que cada ataque que foi dito aqui é um ataque atual. Nada é de 20 anos para trás. É tudo de 2000, dos anos 2000 para cá. Tudo que nós estudamos, tudo que nós passamos aqui para entender que eles estão aí, é sutil e vai continuar acontecendo e nós precisamos estar alerta para não sofrer esses ataques. E nós vamos entrar nessa questão aí até mesmo dentro do ambiente evangélico, né, que nós podemos falar assim, há pessoas até mesmo voltadas até mesmo para a ressignificação da Bíblia, justamente para quê? Para moldar para certos comportamentos que nós aqui falamos ao longo desse trimestre, para que eles sejam muitas das vezes pautados como lícitos, né? Então, isso tudo nós temos que tomar um maior cuidado, irmão. A questão, o maior ataque da igreja aqui é uma perseguição direta à moralidade da igreja, porque se você mexer na moralidade da igreja, você acaba destruindo ela. Os atributos morais, né, que nós vamos falar que é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, que é o fruto do Espírito, isso que é a parte moral da igreja, se ela for atacada, houver uma igreja imoral, essa igreja ela fracassou no seu propósito. E isso o inimigo ele tem duas maneiras de agir. Nós vamos ver ao longo da história, o primeiro ataque do inimigo contra a igreja, ele vai tentar destruí-la, como nós vemos ao longo da história. Como ele não consegue destruir, o segundo trabalho de Satanás, que nós vamos ver principalmente no século ali 4 ali, no ano, cerca do ano 312, 313 ali, quando o imperador Constantino coloca o cristianismo como a religião oficial do império, nós vamos ver que há uma adesão, né, àquela crença. Então, quando o inimigo ele não consegue destruir, ele busca o quê? Aderir. E nesse período atual que nós falamos desse ataque à moralidade da igreja, há muitos que estão aderindo à causa cristã e ao mesmo tempo que eles aderem à causa cristã, eles trazem o seu costume mundano para dentro da igreja. E o cristão ele tem que estar atento como? Através da palavra de Deus. Vamos já ao tópico 1, né? Comprometimento com a vida centrada em Cristo. E no texto 1 desse tópico ele diz: Cristo, o Salvador. As escrituras são bem claras. Não há outro Salvador fora de Jesus Cristo. Não há exceções. Quando um cristão ou igreja esfria ou se afasta da fé, Cristo é logo tirado do centro. Outras formas de culto, filosofias e ideologias passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da vida. E já quero ler uma passagem que fala aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. Após eu ler esse tópico, o Cris ele já vai explanar um pouquinho sobre, que é: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aí nós vamos enxergar também que Cristo, quando você
for conversar com alguém a respeito da palavra de Cristo, as pessoas vão dizer assim: não, mas o Senhor é amor, ele não vai deixar ninguém que se perca, e vão usar várias palavras que são usadas hoje, principalmente aí na questão do ecumenismo, né? Não, Deus ele é um só, mas ele tem vários nomes e assim por diante. Nós vamos ver que o texto de 1 Timóteo 2,5 que diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, deixa bem clara a pessoa que conduz o homem a Deus. Nós também vamos ver que Jesus Cristo ele também vai falar uma palavra que eu acho que ela é muito boa para ser falada nessa questão da centralidade. Ele vai dizer assim, ó, eu sou, e isso ele vai trazer no singular, não há pluralidade nisso, é isso que as pessoas não conseguem entender. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não encontramos pluralidade, nós encontramos a singularidade da pessoa de Cristo como um caminho, como a verdade, como a vida. Ele vai dizer também que ele é a porta, ele vai dizer que ele é o pastor. Então não há margem de dúvida para entendermos que a centralidade da palavra do cristão, da nossa pregação, tem que ser o apontamento até a cruz do Senhor Jesus Cristo. Se nós observarmos aqui, em Atos 8,5, nós vamos ver Filipe pregando a palavra de Deus e falando aqui ao eunuco etíope, e nós vamos ver qual a mensagem dele. A mensagem dele, a centralidade, foi a pessoa de Cristo. Então, muitas das vezes, se a igreja ela falhar nessa questão, ela for pregar o homem, antropocentrismo, outra coisa que não seja Cristo, algum problema tem. Nós corremos o risco de ter uma igreja muitas das vezes cheia de pessoas, mas vazias de Cristo. Então nós temos que apresentar o Criador em tudo que fazemos dentro da igreja, na palavra, nos louvores. A pessoa central da mensagem da igreja continua sendo Cristo e não mudou. Ah, sim, amém. Para você, professor, se quiser, eu dou uma dica de uma ilustração do tabernáculo. Você mostre para os seus alunos o tabernáculo e mostre para eles que o tabernáculo só tinha uma porta. Independente de onde o hebreu ele tinha que se deslocar para chegar ao tabernáculo, lembrando que o tabernáculo ficava bem no centro do arraial, então tinha tribos que ficavam atrás do tabernáculo, tinha tribos que ficavam do lado do tabernáculo, tinha tribos que ficavam do outro lado. Qualquer hebreu que fosse ao tabernáculo teria que se deslocar até a porta que ficava num lado do tabernáculo. Essa porta significa Cristo. Você só tem uma porta, você só tem um caminho para chegar até ele. Você não tem outra porta, é somente ele. Assim como ele fala, só há um Deus e um só mediador, que é Cristo. Então que Cristo venha ser o salvador da sua vida e que seja apenas ele a porta, o caminho. É mentira quando dizem que todo caminho leva a Deus. Isso é mentira. Só existe um caminho que leva a Deus. Eu já quero falar já do texto 2, que diz: Cristo, o Senhor. Receber Cristo como Salvador não é andar nele, isto é, de acordo com o ensino, é negar o seu senhorio. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso na fé de muitos cristãos. Nós vamos observar nesse tópico aí, onde está o fracasso de muitas pessoas. A questão, nós vamos colocar duas questões aqui. A conversão e a adesão. Aonde que as pessoas não conseguem vencer? Nessa questão. Por quê? A questão da conversão, aquela pessoa que ela entendeu o evangelho, ela entendeu que ela é pecador, que ela necessita do arrependimento, ela precisa de uma mudança de vida, então ela faz uma conversão, ou seja, ela volta o caminho, ela dá um giro de 180 graus na sua vida, ela muda. Então aí vai dizer o texto: aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, e assim por diante. Ou seja, aquela natureza pecaminosa é subjugada, uma nova natureza é criada nesta pessoa, e essa pessoa agora vai viver para Cristo. Aí nós vamos enxergar a questão da adesão. Onde é o fracasso da adesão? A pessoa ela vai dizer bem assim: eu gosto dos louvores,
Eu gosto da pessoa de Jesus Cristo, mas é um fardo que eu não quero carregar, andar com um fardo que eu não quero carregar, andar com ele. Então as pessoas gostam do Evangelho, gostam de Cristo, gostam muitas das vezes de ter uma rotina de cultuar ao Senhor, só que esta pessoa ela não quer andar com Cristo. Porque andar com Cristo significa o quê? Andar com Cristo significa nós negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz, e isso que é o mais difícil. A pessoa abandonar os seus desejos, abandonar as suas vontades e andar com Cristo. Então a questão da adesão é, a pessoa ela gosta, mas ela não quer andar junto. Então nós temos um inimigo para vencer. Meu caro professor, se você tem alunos, se você tem enxergado que a pessoa ela tem essa cultura de uma adesão, de uma cultura religiosa, ela tem aqueles dias específicos de ir para a igreja, não tem um envolvimento com a causa do Evangelho. Através da palavra de Deus, nós temos que trazer um entendimento, a luz, que é o quê? Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor Jesus. Um ponto muito importante aí é que muitas pessoas elas ficam, não, mas eu gosto de Jesus, eu amo Jesus, mas não anda com ele, né? Não ouve o que ele fala sobre pecar, ou então ver uma vida em santidade, somente falar, ah, não, eu sou cristão. Hoje cristão virou uma coisa muito banalizada, né? Essa questão de, ah, eu sou cristão, hoje posso ser cristão e não seguir os preceitos de Cristo. Tá errado. Temos que seguir os preceitos de Cristo, andar nele sempre, todos os dias da nossa vida. Na síntese do tópico 1, ele fala: é preciso estar comprometido com Cristo, Salvador e Senhor, que eu acabei de falar, né? É preciso estar comprometido. O comprometimento com Cristo é o quê? É segui-lo. É assim, quando ele fala para os seus discípulos: se você quiser vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. Jesus estava falando: larga a mão da sua vida. Tudo aquilo que pode te tirar de mim, você tem que largar. Assim como aquele jovem rico que falou: Cristo, Jesus, como é que eu posso te seguir? Jesus fala: vende tudo o que tem e segue. Às vezes, claro que Jesus não está pedindo para você abrir mão do seu dinheiro, do seu trabalho, da sua vida, mas isso não pode ser prioridade na sua vida. O que tem que ser prioridade na sua vida é Cristo. Se um dia Cristo falar assim, eu preciso que você vá para a África fazer missões, você tem que abrir mão daquilo e segui-lo, porque esse é o Evangelho. O Evangelho é estar perto de Cristo e longe de tudo aquilo que está no nosso coração. Às vezes o seu tesouro seja dinheiro, às vezes o seu tesouro seja os estudos, às vezes o seu tesouro seja o trabalho e não Cristo. Mas Cristo ele fala: se quiser vir após mim, largue tudo que tem e siga-me. Tira tudo isso do seu coração e me siga, pois assim você traz ele como Senhor da sua vida. E vamos para o tópico 2, que diz comprometimento com as Escrituras. O texto 1 do tópico diz: a Bíblia, a revelação de Deus. Vez por outra, vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e a sua atualidade. No entendimento deles, a Bíblia contém palavra de Deus, contudo, encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea. E já nesse ponto, eu quero falar de Gálatas, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega outro evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Anátema, para quem desconhece da palavra, significa maldito. Se for dito alguma coisa além daquilo que já foi dito, de toda a nossa doutrina de fé, é maldito. Então, essa questão aí do comprometimento com a Escritura Sagrada é a gente entender o que ela diz, entender que ela é sim contemporânea, a mensagem da palavra de Deus é atual, até mesmo uma das lições aí, a relativização aí da Bíblia, né? Que pessoas dizem que, como foi um livro escrito no passado, elas tentam desmerecer ou desvirtuar a palavra de Deus por falta de conhecimento. Aquele que acompanha a arqueologia, você vai entender que coisas que muitas das vezes
pessoas falavam que não existiam, que eram alegorias bíblicas. A própria arqueologia, ela vem ao longo da história provando a palavra de Deus. É uma questão de fé e de convicção também, né? Não é só uma questão natural, é uma questão de fé. Aí nós vamos ver aqui que alguns, como eu já até falei antes, elas tentam resignificar a Bíblia, colocar outro significado, dar um outro direcionamento, uma nova interpretação. Outros mais radicais dizem ter uma nova revelação. Nós vamos ver as maiores doutrinas aí, oriundas do Evangelho, que são contrários ao ensino sádio da palavra de Deus, eles vieram através de revelação. Nós vamos ver que alguns dizem que um anjo apareceu e trouxe um novo evangelho, que o Senhor trouxe uma nova palavra para a sua igreja. E o próprio Senhor, ele aqui nos orienta dizendo, qualquer palavra fora desse canon que nós temos hoje aqui, é maldita. É uma palavra que ela não vai acrescentar na fé. E hoje em dia nós vemos muitos arqueólogos, pessoas tentando buscar outros evangelhos, Maria Madalena, evangelho de Pedro e assim por diante, de outras pessoas mais, tentando trazer relacionamentos que desvirtuam até a própria pessoa de Cristo. Então a igreja em si, nós temos que entender, a palavra de Deus é uma questão de fé, e a doutrina. Quando nós falamos de doutrina, não confunda doutrina com costume. A doutrina que nós falamos é a que os apóstolos deixaram para nós, que é a doutrina apostólica, Cristo como centro, como único Senhor e Salvador da igreja, e assim que nós possamos caminhar com esse direcionamento aí que vai nos ajudar bastante. Sim. No texto 2, ele fala: Bíblia, regra de fé e conduta. Uma igreja genuinamente evangélica precisa se conscientizar de que as escrituras são a fonte dos valores éticos, morais e espirituais que devem nortear a vida do cristão. A Bíblia, ele é o nosso mapa. A Bíblia, ele é aquele... Quando você pega o seu carro e você vai num destino, não sei para onde, às vezes você nem conhece o destino, você pega o Waze, né, ou o Google Maps, dependendo do aplicativo que você utiliza, mas ele tem a função de te levar para o caminho. Ele vai pegar e vai te mostrar a melhor rota, ele vai te mostrar onde você deve seguir, onde não tem trânsito, não tem empecilho, e a Bíblia ela é exatamente isso para o cristão. A Bíblia ele é o Waze, é aquilo que vai te levar para o caminho, ele vai te mostrar as melhores rotas, ele vai te mostrar como você deve seguir para chegar até o caminho. Vou falar só breve aqui, pegando o gancho do que você falou, nós vamos ver. Se a gente quer chegar num determinado lugar, usa-se o GPS. Se você compra um produto novo que você desconhece totalmente o uso dele, vai para o manual. E assim por diante. Ou seja, se vai fazer uma edificação, usa-se o que? A planta do engenheiro. E assim por diante. Ou seja, tem um caminho a ser traçado para chegar num determinado objetivo. O cristão ele não pode ser ignorante. Isso o professor de escola dominical não pode deixar de falar. Hebreus 4:12 aí. Essa espada afiada de 2 gumes que nós precisamos para a nossa vida. Nós precisamos colocar nos irmãos o entendimento que a Bíblia não é algo pertencente a poucos, e sim a muitos. A palavra de Deus ela está acessível, ela precisa ser estudada por toda a igreja. Para quê? Como nós falamos de GPS, de mapa, de planta, a Bíblia ela é tudo isso na vida do cristão. Ela é o GPS, ela é o mapa, ela é a planta da edificação. Então que nós não devemos ser ignorantes com o conhecimento da palavra de Deus. Uma igreja sem escola dominical é uma igreja fadada ao fracasso espiritual. Assim como diz na Bíblia, né? O mundo se perde por falta de conhecimento. E a gente pode ver aí, professor, devemos enfatizar a importância da palavra de Deus. Nós que estamos numa escola dominical, que é a maior escola do mundo, né? Hoje, e a mais sólida que a gente pode ver, né? A escola dominical ela é muito sólida desde que ela foi criada.
Estamos hoje em 2022 e estamos falando de escola dominical, porque é muito importante, é o pilar da igreja. A palavra de Deus, ela tem que ser muito incentivada para os alunos. O estudo da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, pois a palavra de Deus, assim como Paulo fala nas armas, é a espada. É aquilo que nós temos para atacar. Quando o diabo veio tentar Jesus lá no deserto, ele não falou para Satanás, não, eu posso, eu consigo. Ele usou a palavra. Ele falou tudo que Satanás vinha para tentá-lo, ele bateu com a palavra. Ele trouxe versículos do Velho Testamento, que só tinha o Antigo Testamento na época, não havia sido escrito ainda, né? O Novo Testamento. Mas ele utilizou a palavra ali para poder lutar contra as tentações de Satanás. Já vamos ao síntese do tópico 2, que diz: comprometer-se com a Bíblia é tê-la como revelação de Deus, considerando a única regra de fé e conduta. Já quero deixar um ponto aqui sobre comprometer-se com a Bíblia e tê-la como a revelação de Deus. É muito importante, porque nós vemos muita gente discutindo e até vai te perguntar algum dia a seguinte pergunta: por que que ela é a palavra de Deus se foi escrita por homens, né? Eu acho que essa é uma das perguntas mais clichê que nós ouvimos no nosso dia a dia. Porque não tinha como ser escrita por animal, ou então não tinha como ser escrito por objetos. Ela teve que ser escrita por homens, e foram muitos autores. Só que tem um ponto muito importante na Bíblia, é a inspiração. A inspiração é a palavra de Deus. Deus foi o inspirador que fez com que os escritores escrevessem. E assim, a Bíblia foi escrita por vários escritores e todos têm o mesmo consenso. Isso é muito importante, porque assim, nós vemos no mundo secular muitos escritores contradizendo nas suas próprias obras. Tem escritor que escreve uma obra e na outra obra já contradiz aquela que ele escreveu anteriormente. Um único autor. Nós estamos falando vários autores que falam e não há contradição. É um consenso. A Bíblia, ela entra ali toda ali completa e leva sempre a um único caminho, que, como nós falamos anteriormente, Cristo. A Bíblia, ela é centrada em Cristo. Comprometimento com uma vida cheia do Espírito. O Espírito Santo no plano da redenção. As Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito como a única garantia de não satisfazer os desejos carnais. Sem o Espírito Santo, é impossível vencer as sutilezas do diabo. Cris, pode? Então, nós vamos ver aqui, vai trazer uma passagem, uma vida específica que traz bem um contraste antes e depois. Nós pegamos o apóstolo Pedro, por exemplo, nós vamos ver seus traços, sua personalidade, um homem impulsivo, um homem até mesmo que foi violento, um homem que teve medo, né? E quando nós vamos ver após o Pentecostes, Jesus vai falar que a missão da igreja só poderia se cumprir após o dia de Pentecostes, ou seja, o Ide. Nós vamos ver o mesmo Pedro que há poucos dias, né, há cerca de 50 dias atrás, ele tinha tido medo, não conheço, não ando com ele, não sei quem é, negando ali o seu contato com a pessoa de Cristo. Nós vamos ver que no dia de Pentecostes, ali, uma festa ali onde tinha judeus de todas as partes ali do mundo conhecido, ele sai com extrema autoridade, falando, ó, varões irmãos, varões galileus, ó, esses homens aqui não estão bêbados nem nada assim, estão cheios do Espírito Santo de Deus. E ele começa a pregar ali em Joel, falando ali do texto de Joel 2:28, com autoridade, e nós vamos ver ali que ele traz as pessoas a Cristo no seu discurso. Ele tem um segundo discurso também, que há um grande número de conversão. Por quê? Porque agora ele fala com ousadia, ele fala com intrepidez, ele fala com convicção. Então, o Espírito Santo de Deus que traz o homem, que convence o homem do pecado, quando ele entra em ação, nós conseguimos ver o agir dele, o poder de convencimento para trazer o homem a Cristo, porque esse também é a missão e a obra que o Espírito Santo de Deus faz hoje aqui na Terra, trazer o homem ao arrependimento. Amém. Vamos já ao texto 2, que fala a vida cheia do Espírito. Contudo, há também uma obra capacitadora do Espírito Santo. Essa capacitação diz respeito à habilitação do crente para ser um testemunha eficaz de Cristo no mundo,
bem como viver vitorioso no espírito. Aí nós vamos ver aqui que vai falar da questão da gente estar num mundo hostil. Então essa capacitação vai pegar alguém, muitas das vezes você vai conhecer aquela pessoa que ela é tímida, mas quando ela tem a capacitação do Espírito Santo de Deus, ela vai em qualquer lugar, ela prega a palavra de Deus, a igreja ela é reconhecida, nós podemos falar do nosso país, por ela entrar em lugares que muitas das vezes as pessoas não entram, né? Lugares que as pessoas temem, que se assustam, a igreja ela entra em prisões, a igreja ela entra em comunidades, em favelas, em ambientes muitas das vezes hostil para que o Estado ele entre, a igreja consegue entrar, por quê? Porque a igreja, sim, nada mais, nada menos, ela está cheia do Espírito Santo de Deus. Então ela vai entrar em ambientes difíceis para propagar a palavra de Deus. A igreja, e quando eu falo igreja, eu falo o grupo de pessoas que entendem a palavra do Senhor, elas irão a qualquer parte falar do testemunho de Cristo com ousadia, por quê? Porque estão cumprindo o ídolo do Senhor, porque tem o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, e é esta a missão da igreja. Ó. Essa capacitação diz respeito à habilitação do crente para ser uma testemunha eficaz de Cristo no mundo. Eficaz, porque se nós olharmos aqui o texto de Atos 8, o eunuco etíope, ele lia o texto, Isaías 53, ele não compreendia. Por quê? Porque ele faltava o Espírito Santo. Mas quando alguém iluminado pelo Espírito Santo de Deus lhe explica, lhe mostra o que acontece, os olhos daquele homem foi aberto a tal ponto daquele homem querer ser batizado naquele exato momento. Então a palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, ela é muito importante. Então que a igreja não possa deixar a chama do Espírito Santo de Deus apagar os nossos corações. Sim. Em Atos aqui, capítulo 1, versículo 5, né, ele diz: Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Essa promessa aqui de Cristo, aqui no livro de Atos, era uma promessa. O Espírito Santo foi uma promessa dada por Cristo, e ele falou isso outras vezes, em outras passagens, que ele iria, mas não deixaríamos órfãos, daria o Espírito, né? E em Marcos, capítulo 16, ele fala, né, que quem crer for batizado fará obras maiores do que a minha, pegarão em serpentes, expulsarão demônios. A manifestação do Espírito Santo, os dons espirituais, eles estão muito atrelados ao testemunho, né? Ao poder de Deus. E o poder de Deus que faz com que as pessoas elas olhem e enxerguem uma diferença no cristão. O cristão, quando ele traz os dons, as pessoas olham e ficam, nossa, Deus pode fazer isso, Deus pode trazer isso na minha vida, e aí faz com que as pessoas vejam o testemunho. Não vamos bater muito, né, devido ao tempo, mas também as obras, os frutos do Espírito também fazem parte disso, porque os frutos do Espírito faz com que nós mostramos para as pessoas a diferença de um cristão que segue a Deus, segue a palavra de Deus, e tudo isso vem através do Espírito, tanto os dons quanto os frutos do Espírito. A síntese do tópico ele diz: é preciso buscar uma vida cheia do Espírito, em que somos conduzidos e dirigidos por Ele. Quer algum comentário, Cris, sobre a síntese? Ok, vamos ao tópico 4 aqui. Tópico 4, então, comprometimento com a igreja local. A igreja como um corpo de Cristo. A metáfora dita por Paulo no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios fica evidente que, assim como um membro do corpo humano separado deste perde sua utilidade, da mesma forma a igreja. É por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja como o corpo de Cristo. Você pode ter no seu corpo um braço. Se você amputa esse braço, ele perde o poder. Ele perde ali a sua capacidade de ser um braço, de poder mexer, tocar. Ele fica um membro fora do corpo, é um membro morto. Ele é um membro morto. Então, assim, nós como membros do corpo de Cristo, precisamos enfatizar, você professor, você aluno, tem que entender que membro fora do corpo não tem valia, não tem significado nenhum. Nós vamos ver aqui, isso aqui vai falar muito sobre o movimento dos desigrejados.
E quando nós falamos dos desigrejados, nós temos que entender o que é a igreja. A igreja ela não está ligada em si a uma estrutura, um templo. A igreja é o ajuntamento de irmãos, ou seja, a igreja vai falar de relacionamento humano com pessoas. A igreja primitiva, por exemplo, se nós acompanharmos, ela não tinha um templo fixo. Era uma igreja formada em casas, né, dos irmãos, mas a igreja era aquelas pessoas que estavam naquele determinado local. Aquele ajuntamento de pessoas crentes em Cristo Jesus, ali era a igreja. O movimento dos desigrejados, eles entendem que se você se desligar de um prédio em si, onde há um ajuntamento de pessoas, eles estão fazendo algo muito útil. Mas nós falamos já que a pessoa perde a empatia, a pessoa perde a sensibilidade, a pessoa perde a comunhão. Uma pessoa que não comunga, ela não tem relacionamento com o corpo, que a igreja é um membro extirpado do corpo, assim como já foi falado. Nenhum membro do corpo humano extirpado, ele sobrevive por si próprio. Então, uma pessoa desligada do corpo, que é a igreja, que são as pessoas, que são os relacionamentos, é uma pessoa que o professor precisa frisar muito bem, fadada à morte espiritual. Aqui em Atos capítulo 2, versículo 46, ele nos diz: diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam o pão da casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singela de coração. A igreja no início ali, se ela não estivesse unida, se ela não estivesse próxima, e assim, a gente não está falando de templo, a gente está falando de comunhão de pessoas que falam em um bem comum. Quando a gente fala assembleia ou quando a gente fala igreja, temos igreja que somos nós, mas temos a comunhão dos irmãos ali num único propósito. Se a igreja não tivesse unida no partir do pão, ela não resistiria, porque o ataque era muito forte, precisava um ajudar o outro. Se um irmão está passando por uma necessidade, o outro estava ali para ajudar. E esse trabalho de desunião, como o Cris falou dos desigrejados, é isso, é trazer com que as pessoas elas entendam que não precisam estar dentro de um corpo, dentro de uma união com pessoas ali para poder ser cristão. Só que é fadado ao fracasso, porque nós sozinhos não conseguimos nada. Já vamos aí ao texto 2 que fala lugar e a importância de cada membro na igreja. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui seu lugar e função para exercer. O desigrejado é alguém que, por alguma razão, não conseguiu exercer sua função de membro do corpo de Cristo. Aí nós vamos entrar no texto de Hebreus capítulo 7, que vai falar a questão do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. O professor precisa entender isso, e se isso nós conseguimos replicar aos alunos e dentro da nossa igreja, nós teremos uma igreja muito saudável. Qual que é a questão? Cada crente, irmão, é um sacerdote. É isso que nós temos que entender hoje. Cada crente tem o dever de oferecer seu sacrifício vivo, santo, agradável, que é o seu culto racional, apresentar sua oferta de louvor. Cada sacerdote, você vai ver que um sacerdote, aonde ele for, ele tem que trazer à tona a sua crença. Então, cada crente como um sacerdote, ele tem que ser testemunha de Cristo, ele tem que ter condições de oferecer seus próprios sacrifícios, ou seja, ele tem que ter condição de orar por si próprio, ele tem condição de oferecer ao Senhor a sua adoração. Então nós vemos alguns movimentos que buscam tirar o sacerdócio de cada crente, ou seja, onde dizem que ele ora no seu lugar, ele se comunica ao Senhor diretamente como intermediário seu, ou seja, a única coisa que você tem que fazer é simplesmente se ofertar, né, trazer as suas ofertas e o resto eles irão fazer por você. Isso é negar o sacrifício de Cristo, isso é negar o sacerdócio de cada crente, porque nós temos que entender que quando o véu ali ele se rasga, é algo simbólico de quê? Que agora todo mundo tem plenos direitos de se comunicar diretamente com Deus. Cada um é um sacerdote. Então a igreja precisa frisar muito isso daí. Hoje em dia nós temos que entender que nós necessitamos de cada um ter a sua responsabilidade para com a sua vida
espiritual. Na síntese do tópico 4 ele diz: é preciso comprometer-se com a igreja como um corpo de Cristo. Comprometimento, mais uma vez falando, né? Nós falamos bastante sobre comprometimento, porque tudo gira em torno de comprometer-se com algo, né? Comprometer-se com um, um, um pensamento, né? E comprometer-se com a igreja é de grande importância. Sem os trabalhos, como por exemplo, hoje nós estamos aqui gravando esse vídeo de pré-aula, mas nós temos não tem só eu e o Cris aqui. Nós estamos aqui com um time nos ajudando, nos apoiando. Mas eu não faço nada na obra, não tenho um cargo ministerial. Não é só cargo ministerial. Às vezes você trabalhando fora da igreja, às vezes você pode estar na sua casa falando com o seu familiar sobre Cristo, você pode estar no seu trabalho falando sobre Cristo, você pode estar na rua, alguém pede uma oração, você vai orar por aquela pessoa. O trabalho, ele dentro da igreja é muito importante, mas fora da igreja também, você como um membro do corpo de Cristo, tem que ajudar também as pessoas do lado de fora, às vezes não somente nos trabalhos internos. E é muito importante comprometer-se com a igreja, estar nos cultos, ouvir a palavra de Deus com comunhão com os irmãos. O cristão, ele precisa frequentar uma igreja. Isso tem que deixar muito claro, tanto você aluno como você professor, deixar claro isso para os seus alunos. Já vamos chegar à conclusão. Chegamos ao final desta lição e do trimestre, né? Não só da lição, mas também do trimestre. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e o auxiliador da igreja. Muito importante a gente falar aqui na conclusão sobre não somente mostrar para vocês os ataques que nós estamos enfrentando, né? Tem um ataque, mas e aí? Como que eu faço para me defender? Mas acredito que nessas 13 aulas mostramos também como defender-se dos ataques. O escritor da revistinha, ele foi muito muito perspicaz em mostrar alguns pontos importantes e alguns tópicos ali de ataques que são atuais e que como defender-se desse ataque. Eu tive exemplo de pessoas na sala de aula que falou: nossa, eu não sabia que eu poderia me defender desse ataque desta maneira. E é muito importante nós termos o conhecimento, porque os ataques estão aí. Certo, Cris? Certo. Deus abençoe cada irmão que ficou conosco até aqui. Foi uma longa jornada de 13 lições, né, esse trimestre. Iremos partir para o nosso próximo e último trimestre do ano de 2022. Mais uma vez a gente pede a ajuda de vocês como? Se inscrevendo no canal, compartilhando este vídeo nos seus grupos de WhatsApp aí. E não deixe de clicar no curtir aí no gostei. Nada disso vai custar nada para você, a não ser a sua ajuda que será muito válida para nós. Mais uma vez, nós agradecemos a vocês aí, que Deus abençoe, ilumine cada professor e cada aluno que esteve conosco nesse trimestre aí, e que Deus, assim permitindo, em breve estaremos mais uma vez com vocês aqui nessas pré-aulas. Deus abençoe em nome de Jesus. Também quero fazer meu agradecimento a todos. Só quero deixar um ponto claro, estamos aqui hoje comigo, Diácono Kelvin, pois o evangelista Cavalcante, que esteve ao decorrer das lições, e o evangelista e o pastor Gilson também tiveram problemas de saúde e não puderam gravar esta lição. Nós queríamos fazer uma lição com todos, falando, comentando, mas Deus aprove que não fosse assim. Estamos debaixo da vontade de Deus. Então, creio que era para ser assim. Eu e o Cris, quero agradecer a todos que assistiram até agora e vamos ao quarto trimestre. Deus abençoe.